A preocupação com saúde e bem-estar nos edifícios começa a ganhar bastante destaque no mercado da construção civil, principalmente agora com a pandemia. Nesse sentido, surgem sistemas de certificação e guias de boas práticas que orientam a concepção de edifícios visando a saúde e o bem-estar dos usuários. Uma dessas certificações é a certificação Fitwel. É sobre ela que eu falo no vídeo de hoje. E a gente começa agora. Olá, eu sou Marcelo Nudel, fundador e diretor da CA2 Consultores, e hoje eu vou falar sobre a certificação Fitwel. Vou te mostrar quais são suas principais estratégias de projeto e qual é o processo para obter a certificação. Mas antes eu quero te pedir para se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. E no final do vídeo, se você gostar, deixa um like, deixa um comentário para continuar recebendo o meu conteúdo aqui no YouTube. Vou iniciar contextualizando a problemática que levou à criação do Center for Active Design, que é a organização sem fins lucrativos internacional que gerencia a certificação Fitwel. O Center for Active Design, baseado em Nova York, divulgou uma pesquisa que demonstra como as políticas públicas de design de edifícios e espaços urbanos contribuíram para a diminuição radical na ocorrência de doenças infecciosas na cidade. Para vocês terem uma ideia, em 1800, do total de doenças reportadas em Nova York, 13% eram doenças crônicas, aquelas causadas por obesidade, hipertensão, colesterol, sedentarismo, etc., e 57% dessas doenças eram infecciosas. Aí, com medidas bastante simples que foram adotadas ao longo dos anos, como melhoria no saneamento básico, melhoria na coleta de lixo, aumento de janelas para ventilação natural e iluminação natural de edifícios, isso tudo fez com que as doenças infecciosas fossem diminuídas drasticamente. E justamente em 1940 esse quadro se inverteu. As doenças infecciosas, nessa época, correspondiam a 11% do total, e a mudança significativa no estilo de vida das populações urbanas fez com que as doenças crônicas aumentassem significativamente. Em 2005, esse quadro é ainda mais alarmante. No mundo inteiro, a maior causa de morte vem das doenças crônicas. Agora, se a gente conseguiu diminuir drasticamente as doenças infecciosas através de estratégias de design, de projeto, de edifícios e de cidades, a gente se pergunta, será que não é possível fazer a mesma coisa ajudando a diminuir as doenças crônicas? Ou seja, qual é o papel dos edifícios e das cidades na redução de obesidade, na redução de sedentarismo, na melhoria da alimentação das pessoas? Será que a gente não pode usar o design de edifícios e cidades nesse benefício? E é dentro desse contexto que surge a certificação Fitwel, que é hoje considerado uma ferramenta de alcance internacional que justamente orienta projetistas a conceberem seus edifícios de forma a combater o sedentarismo, a obesidade, as doenças crônicas, melhorar a saúde física e mental dos usuários, além de promover o bem-estar geral daqueles que utilizam os edifícios. Hoje quem coordena os esforços do Fitwel é o Center for Active Design. O Center for Active Design é uma ONG internacional que promove estratégias de design de edifícios e cidades visando comunidades mais saudáveis e engajadas. O Fitwel suporta suas estratégias em cerca de 3.000 estudos com base em evidências sobre o impacto do design de edifícios na saúde e no bem-estar dos usuários. Foram selecionadas 55 estratégias de projeto e operação. Essas 55 estratégias de projeto foram divididas em 7 categorias de impacto na saúde e bem-estar dos usuários. São eles os impactos na saúde da comunidade, a redução de doenças e absenteísmo, as sensações de bem-estar, a equidade social para populações vulneráveis, o fornecimento de opções de alimentação saudável, a promoção de segurança dos ocupantes e o aumento da atividade física. Cada uma dessas categorias é subdividido em diversas estratégias que você aplica no seu projeto e na operação do edifício. Assim como na maioria dos sistemas de certificação, o Fitwel se baseia também na coleta de pontos. Cada estratégia tem uma quantidade específica de pontos, no final você soma quantos pontos você atingiu e aí você atinge uma das 3 classificações. 1 estrela para 90 a 104 pontos, 2 estrelas de 105 a 124 pontos e 3 estrelas de 125 a 144 pontos. O Fitwel é aplicado a 4 tipologias de projeto: interiores corporativos, edifícios
corporativos monousuários, edifícios corporativos multiusuários ou especulativos e edifícios residenciais. Agora eu vou contar para vocês um pouquinho sobre as estratégias do Fitwel. Eu separei aqui as principais delas, aquelas talvez mais interessantes. São 27 estratégias que eu trouxe aqui para mostrar para vocês. A primeira delas diz respeito à região onde o seu projeto se encontra. Se o seu projeto se encontra em bairros multiuso, com comércio e residências, academias, restaurantes, hospitais, escolas, centros comunitários, ou seja, se você consegue promover ali as suas atividades se movimentando a pé ou talvez de bicicleta. Então, se você tem um bairro multiuso, você ganha uma boa pontuação por causa disso. A proximidade com meios de transporte público, principalmente aqueles que são protegidos contra intempéries, como pontos de ônibus em corredores de ônibus, estação de metrô e assim por diante. A certificação valoriza também a existência de bicicletários, tanto para usuários do edifício quanto para visitantes. A promoção de espaços interessantes na calçada, como parklets, bancos de descanso, elementos de arte, arborização viária, também são valorizados. Se o seu projeto está próximo a uma praça pública que te permite caminhar, que te permite fazer exercícios físicos, isso também conta para certificação. A existência de jardins de permanência ou jardins restaurativos com vegetação, elementos de arte, bancos, mesas comunitárias, elementos de água que melhoram a sensação de bem-estar também te dão pontos na certificação Fitwel. Se o seu empreendimento se encontra próximo de ciclovias, com uma determinada extensão, você ganha também uma boa pontuação na certificação. A existência de espaços de ginástica e prática de esporte ao ar livre, tanto dentro do seu terreno quanto nas proximidades do seu terreno, sempre respeitando uma distância mínima entre a entrada do edifício até esses espaços de ginástica. Se o seu empreendimento possui um playground para crianças que estimule a atividade física, isso pode ser obtido tanto através de equipamentos no empreendimento como numa praça, por exemplo. Se você tem uma feira livre, por exemplo, que funciona pelo menos uma vez por semana nas proximidades do seu empreendimento, você se beneficia disso. Se o seu empreendimento tem uma horta, isso também te dá pontuação no Fitwel. A existência de fachadas ativas com comércio também vai beneficiar o seu projeto. O Fitwel dá muito valor também para o desenho e localização das escadas do seu empreendimento. Evitar usar o elevador e usar escadas pode ser uma boa estratégia para que as pessoas mantenham uma certa regularidade nas atividades físicas no mundo de hoje, onde a gente é muito ocupado e às vezes não tem muito tempo ou muito interesse de fazer atividade física. Então, o design de escadas é bastante valorizado. Uma dessas estratégias é você localizar escadas e elevadores em localização em que os elevadores não estejam privilegiados em relação à visão que o usuário tem das escadas. Então, quando você entra no seu lobby do edifício, se você tem ali escadas e elevadores em situação de visual semelhante, você ganha pontos. Ou se as suas escadas são mais convidativas do que os elevadores, considerando sua posição em relação à entrada do edifício. Os interiores das escadas também são valorizados. Não adianta nada você ter uma escada bem localizada e aquela escada é suja, é mal iluminada, é desagradável, porque a ideia é praticar exercício dentro da escada, é usá-la em benefício da saúde do usuário. Então, a certificação prioriza caixas de escada com música ambiente, iluminação interessante, cores vivas, elementos de arte e até painéis que estimulam o exercício físico. No espaço entre escadas e elevadores, quando você coloca uma comunicação visual que quase que deixa o usuário culpado por não usar as escadas, como essas que eu estou mostrando agora, é muito interessante também, e o Fitwel valoriza isso. Então, uma comunicação visual bem colocada, bem trabalhada, no espaço que antecede a decisão do usuário de usar escadas e elevadores, é bastante valorizada também. A gente sabe que muitos materiais de construção podem ser prejudiciais à saúde, então o Fitwel olha para essa questão também. São valorizados aqueles materiais com baixo teor de compostos orgânicos voláteis, a ausência de chumbo nos materiais e também, obviamente, a ausência de amianto nesses materiais, que já é algo proibido aqui no Brasil. O conforto acústico é também bastante valorizado. A utilização de placas de isolamento e de absorção acústica, tanto em paredes, tetos e no piso,
são estratégias que te dão uma boa pontuação. Isolamento acústico de dutos de ar-condicionado, tubulação e janelas acústicas também podem melhorar o desempenho do seu empreendimento. A existência de vistas externas para elementos naturais, sejam esses elementos naturais dentro do seu empreendimento ou nas proximidades dele, você pode também utilizar elementos que auxiliam no controle de luz e calor das suas fachadas, trazendo bem-estar e conforto. Se você entrega espaços e áreas molhadas com elementos que eliminam mofo, bolor e a criação de micro-organismos, você também ganha uma boa pontuação. A possibilidade da abertura irrestrita de janelas em espaços privativos e espaços comuns também é bastante valorizada, melhorando assim o controle do usuário quanto à ventilação natural. A existência de espaços internos para a prática de exercício, como academias, por exemplo. A certificação também promove o bem-estar social e estimula a existência de cozinhas comunitárias. Isso mais no caso dos residenciais. Quando você tem cozinhas comunitárias, você estimula a convivência de vizinhos e estimula indiretamente também para que as pessoas possam cozinhar mais. E quando elas cozinham mais, elas pedem menos comida do McDonald's e menos comida do iFood. A gente sabe que o corpo humano precisa de muita água para se manter saudável durante o dia todo. Então a certificação Fitwel, ela estimula a instalação de pontos de água potável, sejam em bebedouros ou em filtros, espalhados ao longo do teu projeto. Eles têm que ser universalmente acessíveis e eles têm que ser capazes de encher uma garrafa, porque justamente quando você está saindo de casa, você pode ir lá encher a sua garrafa e sair com uma garrafa de água para passar o seu dia. Interessante também empreendimentos que estejam em localidades próximas a mercados que vendem alimentos saudáveis e utensílios de cozinha. Para que isso? Também para estimular as pessoas a cozinharem, reduzindo a quantidade de comida que elas pedem no delivery. A existência de vending machines com alimentos e bebidas saudáveis é também uma das estratégias que podem ser utilizadas em projetos que buscam certificação Fitwel. A certificação Fitwel tem duas modalidades de certificado. O primeiro é o Design Certificate. Ele é aplicado a empreendimentos ainda em fase de projeto ou que já foram construídos, mas que ainda não foram ocupados. E a segunda modalidade é o Build Certificate, que é aqueles que já foram construídos e que já estão em operação. Você não precisa tirar o Design Certificate para depois tirar o Build Certificate. Se você já tem um empreendimento construído e em operação, você pode tirar o Build Certificate em primeiro lugar. Mas o que você precisa saber é que cada um desses certificados ele tem validade de 3 anos. Então ele expira após 3 anos. Você tirou o Design Certificate no começo do seu projeto, ou na entrega do projeto executivo, ou no período pré-ocupação, tirou o Design Certificate, a partir daí você tem 3 anos de validade. Após isso você é obrigado, no caso o condomínio, é obrigado a, se ele quiser, recertificar através do Build Certificate. E o Build Certificate também expira a cada 3 anos. Então, o que o incorporador tem feito no mercado? Ele tem feito o projeto de acordo com as estratégias do Fitwel, que é o que ele tem controle. Ele entrega esse projeto pronto, junto com um manual de boas práticas, que vai ser entregue ao condomínio posteriormente, e seja no final do projeto executivo, seja ali se aproximando do final da obra, ele tira o Design Certificate e entrega esse projeto certificado para o condomínio, e a partir daí ele tem 3 anos de duração e o condomínio pode ou não escolher recertificar posteriormente. É assim que o mercado vem trabalhando. Toda a auditoria do Fitwel ela é documental, então não existe visita de nenhum auditor na obra. Quando você tira o Design Certificate, essa auditoria é feita através da análise de projetos, e se você já terminou a construção, mas não ocupou o prédio ainda, você pode mandar algumas fotos da obra pronta para mostrar que você implementou certas estratégias. Obviamente, no Design Certificate você não tem influência sobre a operação do edifício, então todas aquelas estratégias que se referem à operação, e existem algumas delas, você demonstra o atendimento através da entrega de um manual de boas práticas que vai depois para o usuário.
Já para o Build Certificate, o que você precisa demonstrar como documentação são fotos do empreendimento construído e evidências de que determinadas características de operação e manutenção do edifício estão acontecendo. Mas geralmente os incorporadores não se envolvem nessa parte do Build Certificate, porque eles não têm controle sobre a operação dos edifícios. O que vocês estão vendo aqui é mais ou menos o fluxo de trabalho de um projeto de certificação Fitwel. Inicialmente, a consultoria, no caso a CA2, desenvolve um diagnóstico para entender quais são as estratégias que já estão sendo atendidas com base na localização do projeto, por exemplo, e em algumas características que o projeto já contenha. E após isso é feito um checklist de metas, quais são aquelas estratégias que o incorporador e os projetistas devem buscar para atender a certificação. Isso se transforma num caderno de orientações técnicas, esse caderno de orientações técnicas vai para os projetistas e os projetistas trabalham em cima de seus projetos para cumprir com essas exigências. Agora, 90% mais ou menos das estratégias do Fitwel, como vocês devem ter visto, dizem respeito a arquitetura, paisagismo e a própria localização do terreno. Então, o Fitwel não é, digamos assim, uma ferramenta multidisciplinar. Ela é bem focada na arquitetura, no paisagismo e na localização, com uma outra coisa ali de acústica, de hidráulica, mas em escala bastante reduzida. Aí faz o registro do projeto, o projeto se inicia, quando se emite o anteprojeto, o consultor faz a revisão desse anteprojeto para verificar se as estratégias já estão implementadas, emite comentários, depois o projeto avança, digamos, para um projeto executivo, aí a gente volta nos projetos, revisa novamente para ver se eles já estão conforme as estratégias de certificação. Uma vez que os projetos estão cumprindo com as metas de certificação, a gente faz então toda a compilação de documentos, emite para a auditoria do Design Certification pelo Fitwel, e essa documentação ela pode ser enviada tanto ao final do projeto executivo, e aí você pode divulgar que o seu projeto já é certificado, logo no lançamento, ou então você pode deixar isso para acontecer depois da construção e antes da ocupação. Essa certificação tende a crescer bastante no Brasil, a gente já vem aplicando ela há algum tempo, ainda mais agora que está se falando muito em saúde dos espaços, por conta da pandemia que a gente vem vivendo. Eu acredito muito que o sistema tem um potencial enorme de crescimento. Como vocês viram, ele é simples, ele tem uma aplicação muito prática, com base em evidências científicas, e eu acredito muito nisso. Não deixa também de conferir o vídeo que eu fiz sobre uma outra certificação, que é a certificação EDGE. Eu deixo aqui também um outro vídeo que vai te dar um pouquinho mais de clareza em como você pode fazer para escolher a certificação ideal para o seu empreendimento. Não esqueça de se inscrever e ativar as notificações para continuar recebendo os meus vídeos. Muito obrigado e até a próxima.